Pessoal, então, a gente hoje vai ver de fato a introdução à química orgânica, tá? Nessas duas primeiras aulas que nós tivemos, eu mostrei para vocês é, um pouco do que é química orgânica, eu vou até repetir algumas informações, tá? E aula passada eu falei para vocês sobre ligações químicas, não é isso? Então vou seguir, tá? Química orgânica. O que é química orgânica? Eu já falei isso para vocês lá na primeira aula, tá? A química orgânica, gente, é a parte da química que estuda os compostos do elemento carbono, tá? Por que estou repetindo isso? Para que a gente tenha uma ideia de em quais compostos, aliás, está presente o elemento carbono. Tem aqui alguns exemplos, tá? De onde a gente encontra substâncias orgânicas, onde a gente tem compostos que têm o carbono em suas cadeias, tá bom? Por exemplo, seres vivos no geral, todo e qualquer ser vivo tem sempre compostos orgânicos presentes nesse ser vivo, tá? Tanto nos seres vivos quanto nos materiais que são produzidos por seres vivos, tipo leite, entre outras, saliva, tudo isso vai ter em sua composição compostos orgânicos, tá? Ou seja, compostos de carbono. Um outro local bem comum da gente encontrar é no petróleo, tá? Essa imagem aqui de baixo representando o petróleo. O petróleo é composto por hidrocarbonetos. A gente vai ver mais à frente, quando estiver falando de funções orgânicas, a gente vai ver, tá? O que são hidrocarbonetos. Nem vai demorar tanto a gente chegar nesse conteúdo. Mas os hidrocarbonetos, assim como qualquer outra função orgânica, tá? Tem carbono em sua composição, são compostos orgânicos. E são os compostos de carbono também, os compostos orgânicos, que compõem os plásticos no geral, tá? Todo tipo de plástico, no geral, é composto por carbono, por compostos que contêm carbono, tudo bem? Compostos orgânicos. Quando a gente fala sobre a química orgânica, estudar os compostos do elemento carbono, a gente está se referindo a uma infinidade de coisas, tá? Na nossa casa, por exemplo, quantos objetos de plástico eu sei que vocês têm na casa de vocês? Tudo isso composto orgânico, tá? Talvez alguns de vocês, assim como eu no momento, estejam usando uma chinela havaiana, por exemplo, composto orgânico. É o que compõe a sandália, é uma borracha, certo? Composto orgânico. Enfim, se eu fosse falar só sobre isso, daria o tempo todo da aula e eu não conseguiria mostrar todos os exemplos, tá? Mas só para que vocês tenham noção que esses compostos de carbono não são coisas distantes da gente, são coisas próximas, tá? Capinha do celular, por exemplo, já falei da sandália, o celular de vocês, se tiver algum componente de borracha, tem carbono nele, com certeza. A capinha, fone, carregador, enfim. É uma infinidade de coisas que está ao nosso redor e que só é possível graças a esses compostos orgânicos. Tudo bem, gente? Olha só, compostos orgânicos também, essas duas imagens aqui que apareceram por último, tá? São cadeias carbônicas. Futuramente a gente vai ver um pouquinho mais delas. Na verdade, daqui a pouco a gente já chega nessas cadeias, tá? Mas aqui só para representar que esses compostos orgânicos normalmente têm uma cadeia, não essas, mas uma semelhante a essa daqui, tudo bem? Na verdade, esse composto aqui, ó, que eu estou destacando, o nome desse cara é propano e ele é encontrado aqui no petróleo, tudo bem? Mas a gente vai ver isso com calma depois. Em 1807, um cara chamado Benzelius, ele criou o que a gente chama de teoria da força vital. Ele dizia o seguinte, que apenas seres vivos são capazes de produzir compostos orgânicos. Pessoal, por que ele falava isso? Na época, se buscava muito conseguir sintetizar vida, tá? Se imaginava o seguinte, nessa época já se sabia boa parte da constituição de um corpo, de um ser vivo, de um ser humano, por exemplo, e se tentava juntar todas essas partes, os alquimistas faziam isso, tentava juntar todas as partes que deveria ter em um ser vivo e fazia vários e vários processos para tentar gerar vida a partir de matéria não viva, tudo bem?
lógico que nunca conseguiram isso. E justamente por não conseguir, por nunca se conseguir a partir de materiais não vivos gerar algo que era vivo, se criou a teoria da força vital, que dizia que apenas os seres vivos eram capazes de produzir compostos orgânicos. Se acreditava na época que toda matéria viva, ou seja, aliás, toda matéria que tem origem em algum ser vivo não poderia ser criada em laboratório. Eles acreditavam na época que toda substância que era proveniente de seres vivos, ela tinha uma força vital, algo a mais que a gente não consegue detectar na ciência. Em nenhum dos livros de relatos que eu li fala isso, tá? Fala esse nome específico. Mas é tipo a ideia que a gente tem de alma, sabe? Que tem a parte viva, tem o corpo, teria a alma. Eles não chamam desse nome, mas é essa a ideia, que tem sempre algo a mais, uma força espiritual, qualquer coisa do tipo, que impossibilita você criar substâncias orgânicas. Isso para Benzelius lá em 1807, tudo bem? E essa teoria, ela perdurou por alguns anos, até que, olha, em 1928, Frederick Waller, ele conseguiu sintetizar ureia. Ureia é esse composto aqui, ó, tá até com o nome. Tudo bem? E esse composto é um composto orgânico, a partir do cianato de amônio, que é um composto inorgânico. Basicamente, ele pegou um minério e conseguiu transformar em um composto orgânico. Ao fazer isso, ele meio que quebrou essa ideia de teoria da força vital, tá? Ainda não dá para criar vida em laboratório, mas a gente consegue sintetizar sim substâncias orgânicas no laboratório, tudo bem? A gente consegue fazer essas e várias outras substâncias que são orgânicas hoje se consegue fazer num laboratório. Não é necessário retirar essa substância diretamente de um ser vivo. Por exemplo, para vocês terem ideia do que seria isso de força vital, algum de vocês gosta de perfume de flor ou de madeira, algum tipo, alguma dessas fragrâncias? Por exemplo, o Malbec. O Malbec, a fragrância dele é de madeira. Alguém gosta desse tipo de perfume aí? Perfume ou qualquer material de limpeza até que tenha um cheiro, por exemplo, de lavanda. Lavanda é uma flor, tá? Tipo de flor, eucalipto, tudo isso. Hoje a gente consegue produzir produtos de limpeza, perfume, que tem o mesmo cheiro, o mesmo odor que essas plantas, que essas flores, sem que a gente precise derrubar essa planta, sem que a gente precise colher necessariamente a flor. Hoje já é possível a gente sintetizar em laboratório a substância que gera aquele cheiro. Antes não, antes, por exemplo, para se produzir algum perfume de lavanda, só se conseguia se realmente colhesse a flor, passasse por um processo, todo um processo para retirar a essência daquela flor, e aí depois é que se conseguiria formar o perfume. Hoje, esse processo ainda é usado, tá? Ainda existe nos locais adequados fazendas de lavanda, por exemplo, mas a gente já consegue sintetizar em laboratório, tá? Então a gente já consegue melhorar isso. Não precisa necessariamente plantar a lavanda e esperar colher. O eucalipto, a mesma coisa. Apesar de ser uma das formas de retirar essa essência, a gente já consegue sintetizar em laboratório boa parte, tá? Um outro exemplo disso é quando a gente chupa confeito, bala, tá? Normalmente ela tem o cheiro e o gosto de alguma fruta. Aquilo não é feito da fruta, tá? Aquilo é sintetizado em laboratório, um composto que tem o mesmo cheiro, o mesmo gosto, tá? Foi retirado lá da planta, isolou, identificou qual era o composto que dava o cheiro e o gosto para aquela fruta, e a partir disso a gente consegue sintetizar em laboratório, tá bom? Então, não é na bala, por exemplo, de morango. Talvez não tenha nada de morango natural. É tudo artificial, ou seja, criado em laboratório. Tudo bem? Então, essa teoria da força vital, ela dizia que era impossível a gente conseguir justamente esse tipo de coisa. A gente conseguir sintetizar num laboratório algo que só existiria, que era proveniente de um ser vivo. Por exemplo, o cheiro, o gosto de uma fruta.
algo desse tipo, tá bom? Então, essa daqui foi a primeira síntese, e a partir daí, tanto é que foi em 1828, né? Há um bom tempo atrás. Então, a partir daí, vários outros compostos orgânicos a gente já consegue sintetizar em laboratório. Tudo bem? E aí a gente tem a seguinte definição: a partir da síntese desse primeiro composto, que foi a ureia, a gente tem a seguinte definição: que tudo que tem vida possui necessariamente compostos orgânicos. Então, qualquer coisa, qualquer, é, qualquer ser vivo que vocês possam imaginar, qualquer coisa que esse ser vivo possa produzir de matéria vinda do corpo dele, alguma secreção, qualquer coisa desse tipo, sempre vai ter compostos orgânicos, tá bom? Então, como eu falei para vocês, leite, mel de abelha, enfim, qualquer coisa que os seres vivos consigam produzir de certa forma, ou secreções que liberem de seu corpo, vai ter sempre compostos orgânicos. Assim como qualquer ser vivo tem sempre compostos orgânicos em sua constituição, tá? Mas nem todo composto orgânico ele vai possuir vida, ele vai ser proveniente de um ser vivo, a gente consegue fazer em laboratório. Pessoal, então, entre 1851 e 1861, Kekulé, que era um químico da época, ele formulou 3 postulados a respeito do carbono, certo? Que vigoram até hoje. Esses postulados, eles foram pensados, idealizados a partir dessa síntese aqui de Waller, tá? A partir do momento que foi quebrada a teoria da força vital, então Kekulé ele começou a pensar ou se teve mais liberdade para pensar a respeito dos compostos orgânicos, tá? Kekulé Senhor aqui. E ele formulou 3 postulados bem importantes. Eu vou mostrar eles para vocês agora. É bom a gente lembrar, tá? De vez em quando cai alguma coisa disso em provas. De vez em quando faz alguma referência, pelo menos, a esses postulados, tá? O primeiro é: o átomo de carbono, ele é tetravalente, tá? O primeiro postulado de Kekulé, a primeira coisa que ele disse a respeito do carbono foi que os átomos de carbono, eles são tetravalentes. O que significa ser tetravalente? Significa que os átomos de carbono, eles sempre fazem 4, tá? Tetra, 4. Valência significa ligações, nesse caso. Então, sempre faz 4 ligações. Beleza? E até na última aula eu falei disso para vocês, que o carbono, eu estava mostrando ligações químicas, lembram? Então, aí falei que o carbono ele sempre tem que fazer 4 ligações. Inclusive mostrei essas possibilidades aqui, ó, que o carbono pode fazer 4 ligações, sendo as 4 ligações simples, pode fazer 4 ligações, sendo as 4 ligações, 2 ligações, aliás, simples, aqui em cima, ó, e uma ligação dupla. O carbono pode ainda fazer 2 ligações duplas, ou uma ligação simples e uma ligação tripla, tudo bem? Então, gente, essa parte, como eu falei, já tinha mostrado, mas é importante demais a gente lembrar, tá? Os átomos de carbono, eles sempre têm que fazer as 4 ligações, tá bom? Mais à frente, se der tempo, eu vou iniciar ainda na aula de hoje, provavelmente vou iniciar ainda na aula de hoje, vou começar a mostrar formas de a gente representar compostos orgânicos, tá? E quando eu for fazer isso, à medida que eu vou mostrando novas formas para a gente representar os compostos orgânicos, cada vez mais a gente precisa ter em mente essa ideia. Carbono faz 4 ligações, tá? Porque de início vai aparecer bonitinho as 4 ligações e depois não vai mais. A gente vai ter que ter noção, por exemplo, de quantos hidrogênios eu tenho ali, de quantos, como é que está organizado o carbono, apenas levando em consideração que ele faz 4 ligações, certo? Só que eu acho que vocês já entenderam nessa parte, que eu já repeti bastante sobre a ideia aqui das 4 ligações de carbono. Então, as possibilidades são essas, tá? 4 simples, 2 simples e uma dupla, 2 dupla, ou uma simples e uma ligação tripla. E aí, ó, se vocês observarem, aqui são só alguns exemplos de compostos orgânicos, tá? Mas se vocês observarem, todos os carbonos aqui, eles têm as 4 ligações que tem que ter. Por exemplo, nesse primeiro composto, se a gente observar, os 2 carbonos, eles têm 4 ligações simples. Todos os 2 têm ligações simples. Aqui no segundo, a gente já tem carbonos com ligações simples, com as 4 ligações simples,
Mas temos também um carbono em que existe uma dupla ligação e duas ligações simples. O outro já tem uma ligação tripla ó, aqui no meio, entre um e outro. Então, seguindo, pessoal. Só uma observação. As ligações de carbono são sempre do tipo covalente. Eu mostrei isso para vocês na aula passada. Na aula passada eu falei um pouquinho de ligações iônicas, bem rápido, mas em seguida mostrei ligações covalentes, que é justamente o tipo de ligação que a gente tem entre os átomos de carbono, certo? Sempre ligações covalentes. Mais à frente, quando a gente for ver funções orgânicas, quando chegar na parte de sais, então a gente vai ver que pode existir em compostos de carbono ligações iônicas, mas não feitas pelo carbono, tá? O carbono só faz ligações covalentes. Pessoal, então, segundo postulado de Kekulé, diz o seguinte: as quatro valências do carbono, elas são equivalentes, ou seja, elas são iguais. Isso é algo também bem simples, mas que às vezes gera um pouquinho de dúvida. Nada grave, mas gera um pouquinho de dúvida. Às vezes, quando a gente vai representar um composto orgânico, por exemplo, esse aqui, ó, clorofórmio, o clorofórmio ele é representado por CHCl3, ou seja, significa que tem um átomo de carbono, um átomo de hidrogênio e três de cloro. Quando o Kekulé diz que as quatro valências do carbono são iguais, ele está querendo dizer o seguinte, ó, eu peguei aqui esse composto, ó, que tem o carbono, tá, no meio. Vocês estão conseguindo ver o mouse, gente? Tá só um pontinho vermelho, mas estou mostrando esse carbono aqui, tá? Então eu tenho carbono, três átomos de cloro e nesse caso o hidrogênio aqui em cima, tá? Na parte de cima. Se eu tirar esse hidrogênio de cima e colocar ele aqui para o lado, como nessa imagem, tá? Trocar de lugar ele com o cloro, ou se colocar ele embaixo, ou se colocar ele aqui do outro lado, não faz diferença. Quando o Kekulé diz que as quatro valências são iguais, ele está dizendo que essas quatro ligações, elas são iguais. Tanto faz onde esse hidrogênio está, eu estou falando sempre do mesmo composto. Não vai fazer diferença eu trocar ele de lugar ou não, tá bom? Então, essa ideia de quatro valências sempre iguais é isso. É algo bem tranquilo, tá? Essa parte, esse postulado, ele serve muito para a gente tirar algumas dúvidazinhas bobas, digamos assim, tá? Bobas que eu falo porque não prejudica tanto o entendimento de vocês, mas para que vocês tenham um pouquinho mais de liberdade quando forem representar algum composto orgânico. Por exemplo, eu acho que eu já falei disso para vocês, que futuramente a gente vai fazer uma atividade em que eu vou pedir só que vocês completem as ligações do carbono, tá? Então, por exemplo, eu vou mostrar essa cadeia aqui para vocês e vou pedir para que vocês completem as ligações do carbono com o hidrogênio. Então, esse primeiro carbono, ele tem só uma ligação, precisa de mais três. Então, beleza. Aqui é tranquilo. Vou colocar uma para cada lado e tudo bem. Consegui preencher as ligações de carbono. Giovanni, Esse, esse C e esses dois outros ali, no final, esse daí os que você outros, tá com um pontinho em cima. a gente vai completar eles agora. Esse daqui tem quantas ligações? É três, Giovanni? Uma. Ele tem três e ele precisa de mais uma. Ó. Esse tem três, ó. Tem uma, aí duas, Tem três. três e precisa de uma, né? Isso. Quando ele fala que essas valências são iguais, ele está dizendo também o seguinte, ó, que tanto faz eu representar essa uma ligação que está faltando para cima ou para baixo. Não tem um padrão, as valências são iguais. Para qualquer lugar que eu represente aqui, nesse caso, vai estar correto, tá bom? Então, como eu já coloquei a setinha aqui, fica mais fácil eu desenhar para baixo, mas poderia ser lá em cima sem problema nenhum, tá? Da mesma forma que esse, ó. Esse outro Esse tem último dois, vai carbono, precisar de dois. isso. Ele tem duas ligações, vai precisar de dois. Essas duas podem ser uma para cima, uma para o lado, uma para baixo, uma para um lado, uma para cima, uma para baixo. Não vai fazer tanta diferença para a gente, tá? Pessoal, conseguiram entender essa parte? Posso seguir? Ou melhor, os dois postulados, né? Carbono faz quatro ligações. Segundo postulado, as quatro valências do carbono são iguais. Ou seja, não Oxe, importa aqui onde eu represento o elemento químico, não importa para que lado aqui eu coloque ele, tá? É a mesma coisa. Até aqui tudo bem. Terceiro postulado do Kekulé, ele diz que o carbono ele possui a capacidade única, perceba que está aqui em letras garrafais, tá? De formar cadeias.
Nenhum outro elemento químico possui essa capacidade, tá? Capacidade de formar cadeias. Quando fala cadeias, não são prisões, não. Cadeias é quando eu tenho uma sequência de carbonos interligados, tá? Nenhum outro elemento químico consegue fazer isso. Aqui eu tenho um carbono que está ligado a outro carbono, que está ligado a outro carbono, que está ligado a outro, que está ligado a outro. Essa é uma cadeia pequena, tem apenas 5 carbonos, mas existem cadeias, existem compostos que têm até 1000 carbonos interligados de alguma maneira, tá? Então, essas cadeias elas podem se estender muito, ou podem nem se estender tanto assim. Mas nenhum outro elemento químico tem essa capacidade de formar cadeias, principalmente as bem maiores que essa daqui, certo? Então, sempre que eu falar em cadeia carbônica, eu estou falando que eu tenho vários carbonos juntos, certo? E unidos aqui por algum tipo de ligação química, mas eu tenho vários carbonos aqui no mesmo composto, formando o que a gente chama de cadeia. Então, olha só, eu tenho aqui alguns outros exemplos de cadeias carbônicas. Percebam que em todos eles, ó, eu tenho carbono, em todos eles, esse aqui de baixo, por exemplo, eu tenho o primeiro carbono, se liga o segundo, e vai, tem um aqui para cima. Isso aqui futuramente vou mostrar com mais detalhes, mas o nome disso é ramificação, tá? Quando além dos carbonos de forma reta, eu tenho um para cima ou para baixo, e aí por diante. Então, como eu estava falando, todas essas aqui a gente vai chamar de cadeias carbônicas, tá bom? Mais à frente a gente vai classificar essas cadeias carbônicas, vou passar a definição, tudo, mas por enquanto é isso daqui.